Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner e, patrocinado pela revista Triponto, nós vamos conversar hoje sobre a maçonaria dos antigos. Essa maçonaria dos antigos, ela surgiu também na Inglaterra. Devemos lembrar que em 1717 a Grande Loja de Londres e Westminster foi criada, com 4 lojas, e foi crescendo ao longo do tempo. A Grande Loja de Londres e Westminster era formada por indivíduos, por cidadãos, que participavam da aristocracia, eram aristocratas, ou então burgueses. Em 1751, os irlandeses migravam para a Inglaterra para trabalho. Eram carpinteiros, pintores, operários. Muitos foram iniciados na Irlanda, eram maçons. E chegando na Inglaterra, eles não foram aceitos na loja de 1717, na Grande Loja de Londres e Westminster. Por quê? Lá era burguesia e aristocracia. Então, esse grupo de maçons fundaram uma outra Grande Loja de Londres, segundo os antigos costumes. E essa Grande Loja de Londres, segundo os antigos costumes, foi denominada de Loja dos Antigos, enquanto a do início do século, de 1717, foi chamada de Loja dos Modernos. Então, por isso, nós temos 2 grandes lojas, início até a metade do século XVIII, na Inglaterra. A Grande Loja de Londres e Westminster e a Grande Loja segundo os antigos costumes. E essas 2 grandes lojas se rivalizavam. A Grande Loja de 1751, ela considerada a Loja dos Antigos, ela fazia as seguintes acusações à Grande Loja dos Modernos, que era do início do século XVIII, a de 1717. A cerimônia de instalação do Venerável Mestre foi suprimida ou passou a ser automática. Então, a Grande Loja dos Antigos não aceitavam isso. O 3º grau foi totalmente remodelado, o grau de mestre maçom. O simbolismo da preparação de um candidato foi alterado para iniciar no grau de aprendiz maçom. Um dos segredos mais importantes do 1º grau foi transferido para o 2º e do 2º para o 1º. Houve uma modificação aí no segredo. A Grande Loja dos Antigos, ela teve aí a introdução do Real Arco, que é um apêndice para alguns do 3º grau ou um 4º grau. Essas diferenças mantiveram a Grande Loja dos Antigos com uma conduta de depreciar a Grande Loja dos Modernos. Vamos, então, prestar muita atenção nesse diapositivo. Observe que eu escrevi aí 1717 vezes 1751. Um não aceitava o outro. A maçonaria dos modernos, do início do século, não aceitava de 1751 e a 1751 não aceitava de 1017. Mas se nós pensarmos bem, essa grande diferença, e não foi ruptura, não houve uma ruptura na Grande Loja de Londres e Westminster, e maçons saíram dessa grande loja para formar a Grande Loja dos Antigos. Não, absolutamente não. O que teve foi que maçons que não pertenciam à de 1717, a dos modernos, fundaram a dos antigos. Mas isso se deve principalmente, não a essas diferenças, essas acusações que nós vimos no diapositivo anterior. Nós podemos observar que a diferença na época, século XVIII, a diferença social foi fundamental para que essas grandes lojas existissem. A Grande Loja dos Antigos, de 1751, ela existiu porque esses maçons irlandeses não conseguiram entrar em 1717. Portanto, nós tivemos aí 2 grandes lojas no século XVIII. Durante até a metade do século XVIII, nós tivemos a Grande Loja de Londres e Westminster. A partir de 1751, da outra metade do século, surgiu essa outra Grande Loja de Londres também, mas formado principalmente por irlandeses. Conseguiram, amealharam ali também ingleses que não conseguiram entrar na primeira loja, da Grande Loja de Londres e Westminster, fazendo com que houvesse essas 2 grandes lojas
sempre disputando e uma criticando a outra. A Grande Loja dos Antigos, de 1751, tinha em seus quadros um irlandês que iniciou na maçonaria na Irlanda, o Lawrence Dearborn, que era um secretário dessa grande loja, e ele fomentou todo o trabalho maçônico da Grande Loja dos Antigos. Inclusive, construiu a sua constituição, diferente daquela da loja de 1717, as constituições chamadas de Anderson. Ele fez a constituição da Grande Loja dos Antigos. Armon Rezon é um livro que nós temos, inclusive, traduzido para o português pelo Ken Ismail. E esse Lawrence Dearborn foi o responsável pela introdução da maçonaria nas Américas, principalmente nos Estados Unidos da América. Por quê? Ele constituiu lojas maçônicas nos exércitos, nos militares. Então, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. E esse exército, essas lojas formadas no exército, iam para os Estados Unidos e lá também começaram a constituir lojas maçônicas. Então, durante todo o século XVIII, nós tivemos duas grandes lojas na Inglaterra. O nosso próximo assunto será como surgiu a Grande Loja Unida da Inglaterra. Quais foram os fatos, os acontecimentos que fizeram com que essa Grande Loja dos Antigos e a Grande Loja dos Modernos unissem e formassem uma só Grande Loja Unida da Inglaterra. Se você gostou do vídeo, se você nos apoia, dê o seu joinha, inscreva no nosso canal, comente o nosso canal com os outros, compartilhe essa ideia para que nós possamos sempre conversar, sempre trazer assuntos interessantes para que você reflita, para que você construa o seu conhecimento em maçonologia. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.